minha tropa do Conduta Militar, professor Borbas aqui, e no vídeo de hoje eu vou falar um pouco para vocês de como é a geometria plana no concurso da SpaceX e vamos fazer também uma questãozinha desse assunto. Então, se você é novo aqui no canal, não se esqueça de se inscrever, deixar um like aqui nesse vídeo, comentar alguma sugestão de conteúdo aqui nos comentários e compartilhar esse conhecimento de ouro com o guerreiro que está no papiro junto aí contigo. Então vamos lá. Geometria plana, mestre, na SpaceX é muito difícil, é muito complicado, é simples. Filhão, preste atenção. Existem duas distinções que eu quero fazer aqui. Existe o aluno que conhece as provas militares durante o seu ensino médio e que faz a preparação após concluir o ensino médio. E existe o aluno que antes já conhecia as provas militares e aí fez uma preparação, por exemplo, para a prova do Colégio Naval e da IPCAR, não conseguiu passar e entra a preparação para as provas de oficiais. Então vamos lá, por que tem que tratar esse aluno de maneira diferente? Por quê? O cara que vem de uma turma já militar preparatória, para o Colégio Naval e para a IPCAR, ele vai sentir mais tranquilidade quando pegar o assunto da geometria plana. Isso acontece por quê? A prova do Colégio Naval pega muito a parte da geometria plana. As questões são um pouco mais difíceis, até mesmo que as questões de geometria plana que aparecem nas provas de oficiais. Então, por exemplo, é comum ter uma questão de geometria plana do Colégio Naval, um concurso de nível fundamental, mais difícil que uma questão de geometria plana da SpaceX, ou da IFOM, ou da APA. Isso é comum de aparecer. Por quê? Porque ali, com os conteúdos do ensino fundamental, é mais tranquilo da banca pesar a mão em geometria que nos outros assuntos. E no caso aí das provas de nível médio, a banca ela tem uma infinidade de assuntos para pesar a mão, então a geometria plana não é tão o foco. E aí, essas pessoas têm mais tranquilidade. Agora, o cara que não vem dessas turmas sente uma dificuldade um pouco maior. Por quê? O que ele aprendeu ali durante a sua escola não é suficiente para que ele, na hora de ter esse contato com a geometria plana no curso preparatório, consiga pegar e já desenvolver as questões. Então, sente um pouco mais de dificuldade. Mas não é nada de absurdo, nada que você não consiga entender. E a prova disso é, vou fazer uma questãozinha aqui com vocês, questãozinha que caiu na prova da SpaceX em 2016. Vamos fazer a leitura aqui. Olha só. Na figura, o raio da circunferência de centro-O é 25 sobre 2 centímetros e a corda MP mede 10 centímetros. A medida em centímetros do segmento PQ é, e aí nós temos as opções. Filhão, primeiro, você tem que saber as maldades. Então aqui nessa questão eu vou te pagar alguns bizus, algumas maldades que são exclusivos para os nossos alunos dos nossos cursos de matemática aí. Então preste atenção porque eu vou te falar aqui, vale ouro, hein? Quando você está trabalhando com a geometria plana, e você tem uma figura assim um pouco esquisita, né? Aqui tem uma circunferência, aí o cara vai traça o diâmetro da circunferência, fecha um triângulo. Você sempre tem que buscar outros triângulos. De preferência um triângulo conhecido, um triângulo famoso. Como assim triângulo famoso, mestre? Por exemplo, um triângulo com ângulos notáveis, ou um triângulo retângulo, enfim. Indo por essa linha. Então aqui, qual é o bizu? O bizu é você fechar esse segmento PN, é você ligar os pontos P e N aqui que eu vou fechar para vocês de vermelho. Ó. Vou fechar ligando o ponto P até o ponto N. Quando eu faço isso, surge o triângulo PMN. Você fala assim, mestre, mas e daí? O que tem de importante nesse triângulo? Eu já vou te mostrar. Fica tranquilo. Primeiro, eu vou anotar as informações que o problema passou para mim, porque isso também é importante. Ele disse que 25 sobre 2 é o raio da circunferência de centro-O. Então vamos lá, o que é o raio, mestre? Filhão, preste atenção. O raio é a distância do centro da circunferência até a extremidade. Então a distância aqui do ponto O até o ponto N, que é um ponto pertencente à circunferência, é igual a 25 sobre 2. Ó. Essa distância aqui, esse segmento, vale 25 sobre 2 centímetros. Agora, esse segmento ON, ele vai medir a mesma coisa que o segmento OM. Mas por que disso, mestre? Porque, filhão, olha só, o que eu acabei de falar para você. Preste atenção. O raio é a distância do centro da circunferência até a sua extremidade. Então, é 25 sobre 2. O ponto M, ele também pertence à circunferência. Se este ponto M também pertence à circunferência, a distância do ponto M até o centro O
vai ser o raio. E o raio vale 25 sobre 2. Então, eu vou escrever aqui para os senhores também. Olha, 25 sobre 2 vai ser a distância entre esses pontos. Bem tranquilo, com calma, devagar, porque é assim que você vai aprender, sem correria. Então, olha, 25 sobre 2 centímetros. Beleza. Agora vamos para outra informação que ele passou para a gente. A corda MP mede 10 centímetros. O que é a corda MP, mestre? Esse segmento aqui, ó, que liga M a P. Então, essa corda aqui vale 10 centímetros. E ele quer descobrir qual é a medida em centímetros do segmento PQ. Mestre, qual que é o segmento PQ? O segmento PQ é este aqui que eu vou destacar para os senhores de azul. Esse segmento aqui de azul. Eu vou chamar ele de uma letrinha. Eu vou chamar ele de H. Ah, mestre, por que H? Porque esse segmento nada mais é do que a altura relativa à hipotenusa. Mestre, como é que é? Filhão, presta atenção. Existe o conceito na geometria de altura. O que é altura, mestre? É um segmento que vai partir de um vértice em direção ao lado, formando 90 graus. Essa aí vai ser a altura, tá? Então ali eu estou chamando de altura do triângulo, o segmento PQ. Agora, vamos lá. A situação é essa. Agora a gente parte para as maldades. Primeira maldade muito importante é a seguinte. Existe uma propriedade na geometria plana que diz: se eu tenho um triângulo inscrito na circunferência e um de seus lados coincide com o diâmetro, então esse triângulo é retângulo. Aí você fala assim, mestre, não entendi absolutamente nada. Então eu vou te explicar passo a passo. Como que isso funciona? Eu não vou sair falando aqui à torta e à direita teoremas e vou falar só para você aceitar e para eu resolver a questão. Não, eu quero que você entenda. Então, o que isso significa? Preste atenção. Primeiro ponto. O que é um triângulo inscrito? Um triângulo inscrito na circunferência acontece quando os seus vértices estão sobre a circunferência. Então, observe o triângulo PMN. O triângulo PMN é um triângulo inscrito na circunferência, porque os seus vértices eles estão sobre a curva, estão sobre a circunferência. Beleza. Agora vamos lá. Observe o lado MN desse triângulo. O lado MN aqui, eu vou destacar ele para vocês de amarelo. Esse lado aqui. Esse lado aqui ele coincide com o diâmetro da circunferência. Mestre, o que é diâmetro? Diâmetro é a distância entre dois pontos da circunferência quando essa distância passa pelo centro. Nada mais é do que 2 vezes o tamanho do raio. Por que 2 vezes o tamanho do raio? Olha só, perceba aqui. De M até N, você passa pelo centro da circunferência, o centro O aqui da circunferência. Então, do centro O até N, você tem o raio. Do centro O até N, você também tem o raio. Ou seja, esse segmento MN é o diâmetro. Então, eu vou escrever aqui, para vocês não se perderem. O segmento MN é igual ao diâmetro. Diâmetro é o quê? Diâmetro é 2 vezes o tamanho do raio. Quanto que vale o raio aqui? O raio aqui nessa situação vale 25 raiz de 2, ele disse pra gente. Então, eu vou escrever aqui 25 sobre 2. Agora, o que você pode fazer? Você pode simplificar. Como assim simplificar, mestre? Olha, é só cortar o 2 aqui com o 2 aqui. E aí eu vou ter 25 centímetros, como o tamanho do diâmetro dessa circunferência. Só que esse diâmetro, ele também é um lado desse triângulo. É o lado MN. Então, eu vou colocar essa situação aqui para você. A distância entre esses pontos vai corresponder a 25. Ah, mestre, mas e daí? O que isso vai me ajudar para resolver a questão? Já vou te mostrar. Filhão, eu falei para você no teorema que o quê? Que esse triângulo aqui, PMN, seria um triângulo retângulo. O que é o triângulo retângulo? É um triângulo que tem um ângulo de 90 graus. Mas por que, mestre? Me explica por que disso. Bom, aí eu vou fazer uma revisão com vocês. Olha só, existe um negócio chamado ângulo inscrito na circunferência. O que é o ângulo inscrito? O ângulo inscrito é um ângulo que
é formado a partir de um ponto aqui que pertence à circunferência. Então, imagine aqui que eu tenho um ponto P. Aí eu traço esse segmento aqui, PA, e traço outro segmento para cá, ó, segmento PB. Aqui. E aí, quando eu faço isso, surge um ângulo. Surge um ângulo aqui, que eu vou chamar de ângulo θ qualquer. Ângulo θ. Esse ângulo θ, ele vai enxergar um arco. Que arco é esse? O arco aqui, ó, arco AB. Tá vendo esse arco? Esse arco aqui. O ângulo θ está inscrito na circunferência. Por quê? Olha, ele parte aqui, ó, de um ponto que pertence à circunferência. E como que eu vou saber a medida do ângulo θ? Esse ângulo θ aqui, ele vai medir a metade do arco que ele enxerga. Ele está enxergando aqui o arco AB. Então, vai ser a medida do arco AB divididos por 2. Assim equivale o ângulo inscrito. Perfeito? Tá, mas e daí? Vamos voltar para a questão agora que eu já fiz a revisão. Observe o ângulo aqui do vértice P. Eu tenho esse ângulo aqui. Quanto esse ângulo mede? Não sei quanto esse ângulo mede. Não sei. Mas eu sei que eu tenho o segmento aqui, ó, PM, que é a corda PM, e eu tenho essa outra corda aqui, ó, PN. E aí, então, esse ângulo aqui, ele está enxergando o arco MN. Este arco todo aqui. Aí você fala assim, tá bom, mestre, mas e daí? Você sabe quanto vale o arco MN? Sei. Por quê? Aí você tem que pensar. Não, vamos colocar aí o cérebro para funcionar. Uma circunferência é uma volta completa. Na verdade, a circunferência é a volta completa. A volta completa é o quê? 360 graus. Concorda comigo? Beleza, mestre, mas e daí? E daí que quando eu traço o diâmetro, o que acontece? Eu estou dividindo a circunferência em duas partes iguais. Então, eu vou pegar e vou dividir o 360 graus por 2. Assim eu descubro a medida do arco MN. Então, vamos fazer isso? Olha só, o arco MN, repare que o arco é diferente do segmento. O segmento é quando eu ligo um ponto ao outro. O arco é a volta. Então, o arco representado assim vai ser igual a 360, que é a volta completa, divididos por 2. Por quê? MN é justamente o diâmetro. Então, divide a circunferência em duas partes iguais. Logo aqui eu vou ter um ângulo de 180 graus. Então, esse ângulo aqui, ó, de roxo que eu coloquei para vocês, é um ângulo inscrito na circunferência. Vamos relembrar aqui, ó, na revisão? O ângulo inscrito na circunferência mede o quê? Mede a metade do arco que ele enxerga. Beleza. Qual é o arco que ele está enxergando aqui? Ele está enxergando o arco MN. Quanto vale? A gente acabou de achar. O arco vale 180 graus. Então, este ângulo aqui tem que valer obrigatoriamente a metade. Logo, o ângulo ali, ó, no primeiro momento eu vou chamar o ângulo de alfa. Esse ângulo ali, vou chamar de alfa. Esse ângulo alfa aqui, ele vai ser alfa é igual a metade do arco. Ou seja, MN, que é o arco que ele enxerga, divididos por 2. Então, alfa vai ser igual a 180 graus divididos por 2. Logo, alfa é igual a 90 graus. Tá aí. Acabei de demonstrar para vocês a propriedade que eu falei para vocês, o teoremazinho. Então, ó, vou escrever aqui. Esse ângulo aqui, então, vale 90 graus. Se este ângulo vale 90 graus, o triângulo PMN é retângulo. Eu acabei de demonstrar para você o teorema. Aqui, filhão, na tropa, o aluno não pode ficar com dúvida, não. Essa história de eu só chegar para você e falar um teorema, você aceitar e vamos que vamos. Não. Você tem que entender aquilo que eu estou falando. Então, por isso que eu estou demonstrando o teorema para você. É por esse motivo que o teorema é válido. Qual teorema que é mesmo, velho? Vou repetir para você. Quando eu tiver um triângulo inscrito na circunferência. Lembrando, para estar inscrito, os vértices estão sobre a circunferência. E um dos seus lados coincidir com o diâmetro, então esse triângulo é retângulo. Está aprovado para vocês. Se o triângulo é retângulo, é válido um teorema famoso na matemática, que é o teorema de Pitágoras. Então, vamos aplicar Pitágoras nesse triângulo. Olha só, eu tenho, num triângulo retângulo, a hipotenusa e os catetos. Mestre, fala para mim o que é a hipotenusa e o que são os catetos. A hipotenusa é o lado oposto ao ângulo de 90 graus. Como assim? Olha só, filhão. Eu tenho aqui
o ângulo de 90 graus. O ângulo de 90 graus é representado assim, ó, um quadradinho e uma bolinha. Quem que está oposto a esse ângulo? Oposto a esse ângulo, a gente tem, olha, justamente o segmento, o lado MN. O MN que vale 25. Então, MN é a minha hipotenusa. E quais são os catetos? São os outros lados. Quais lados que eu tenho? MP, que vale 10. E o outro lado? PN. Quanto vale PN? Não sei. Se eu não sei, eu chamo de alguma letrinha. Então, eu vou chamar de X. Logo, eu vou chamar aqui, então, esse segmento PN de X e vou aplicar o Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado, ou seja, fazer aqui no canto, 25 ao quadrado é igual a 10 ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado, x ao quadrado. E eu descubro a medida do cateto x. Vamos lá? 25 ao quadrado. 25 ao quadrado é 25 vezes 25. 100 ao quadrado é 10 vezes 10. Ou melhor, 10 ao quadrado, né? Mais x ao quadrado. 25 vezes 25 é 625. 10 vezes 10 é 100. Mais x ao quadrado. Agora vamos lá. O 100 que está positivo passa para o outro lado negativo. A gente vai ter 625 menos 100 vai ser igual a x ao quadrado. 625 menos 100 é 525. É igual a x ao quadrado. Agora o que eu vou fazer? Eu vou tirar a raiz. Esse expoente aqui quadrado vai para o outro lado na forma de raiz. Então, x vai ser igual a raiz quadrada de 525. X vai ser igual a quanto? Bom, existe raiz quadrada exata de 525? Não, mas nós podemos melhorar. Como? Fatorando esse número. Como que eu vou fatorar? Eu vou pegar esse número aqui, ó, 525, e vou decompor em fatores primos. Mestre, o que é um número primo? Filhão, se você ainda não sabe o que é número primo, tá dando bobeira. Porque aqui no nosso canal tem uma playlist matemática básica completaça, em que tem uma aula especificamente a respeito de números primos. Ainda tem aula de radiciação que a gente mostra como se faz a fatoração. Então, não dá mole. Entra aqui no canal e assiste a playlist. Vamos lá, vamos resolver aqui. 525. Dá para dividir por 2? Não dá, porque não é par. Dá para dividir por 3? Dá. 3 é primo e dá para dividir. Por que eu sei que dá para dividir por 3? Só você somar os números. 5 com mais 5 dá 10, com mais 2 dá 12. 12 é divisível por 3. Então tem como dividir. Vamos lá. 525 dividido por 3. Dividindo aqui, 3 dividido por 5 vai ser 1. Vai sobrar 2. Vai ficar 22. Por 3 vai ser 7. Vai sobrar 1. Aí eu fico com 15. 15 por 3 dá 5. Então, 175 é o valor. Vamos lá. Agora, dá para dividir por 3? Não dá. Por quê? Se eu somar agora, não vai ser um número múltiplo de 3. 1 com mais 7 dá 8, com mais 5 é 13. Não dá para dividir 13 por 3. Então, vamos continuar. Vamos para o próximo número primo, que é o 5. Dá para dividir por 5? Dá, porque termina em 5. Então, 175 dividido por 5. 17 por 5 dá 3. Vai sobrar 2, vai ficar 25. 25 por 5 dá 5. Dá por 5 de novo. 35 por 5 dá 7. E aí, não dá mais por 5. Vamos para o próximo número primo, que é o 7. 7 por 7 dá 1. Beleza, então temos aqui, ó, o 525 é a mesma coisa que 3 vezes 7 vezes o 5 ao quadrado. Então, vou escrever aqui, ó, raiz quadrada de 5 ao quadrado vezes 3 vezes 7. Beleza. Agora vamos lá. Dá para tirar alguém aqui da raiz? Dá. Dá para tirar o 5 ao quadrado da raiz. Por quê? Porque se ele está elevado ao quadrado, raiz quadrada de um número ao quadrado é o próprio número. Então, raiz de 5 ao quadrado é 5. Por isso, eu posso escrever que o valor de x vai ser x é igual a raiz quadrada de 5 ao quadrado é 5. 5. Raiz de quanto vai ser? 3 vezes 7. Por quê? Porque 3 e 7 não podem sair da raiz. Eles estão se multiplicando. Então, vamos lá. 3 vezes 7, 21. Então, x é igual a 5 raiz de 21 centímetros. Beleza, mestre, mas ainda não resolveu a questão. Beleza, mas estamos no caminho. Por quê? Agora eu já tenho a medida desse cateto aqui. Esse cateto x vai valer quanto? Vai valer, na verdade, 5 raiz de 21.
Não chegamos na resposta, mas tem a opção para marcar. Olha a letra C. Mas você não pode ser afobado de marcar uma letra C, né? Que não é a resposta, ele não quer saber a medida de PN, ele quer saber a medida de PQ. Não pode cair na pegadinha. Você fala assim, mestre, e agora? Como que eu vou fazer para achar a medida dessa altura aí? Filhão, agora eu vou te passar um bizu que você pode procurar aí em qualquer lugar. Vai ser difícil de você encontrar. Esse bizu aqui faz com que você não precise decorar mais na sua vida as relações métricas do triângulo retângulo. Não preciso mais, mas não precisa. Por quê? Com esse bizu você vai ter todas as relações métricas do triângulo retângulo sem precisar decorar, só com o que eu vou te mostrar. Isso aqui vale ouro, tá? Eu só mostro para os meus alunos, então vamos lá. Vou te mostrar passo a passo como que você vai aprender. De novo, vamos fazer uma revisãozinha aqui. Imagine que você tenha um triângulo retângulo. Esse triângulo aqui é retângulo. Aí tem a hipotenusa. A hipotenusa é o lado oposto a 90 graus. Vamos supor que essa hipotenusa aqui meça A. E que os catetos são B e C. Estou colocando aqui letras só para você entender a ideia. Aí eu vou ter a altura aqui, a altura relativa à hipotenusa, que eu vou chamar de H. E quando eu traço essa altura, surgem dois novos triângulos retângulos. E aí, eu vou ter esse segmento aqui, que eu vou chamar de N, e esse outro segmento aqui, que eu vou chamar de N. Mestre, tá bom. Como que vai funcionar, então? Aqui eu vou te explicar um negócio chamado quadrado mágico. A partir do quadrado mágico, filhão, você não precisa mais decorar relação métrica no triângulo retângulo. É só você fazer o que eu vou fazer aqui. Você vai ter todas. Vamos lá. O que você vai ter que fazer? Você vai pegar a hipotenusa. Quem que é a hipotenusa? É o oposto a 90 graus. Então, 90 está aqui. O oposto a ela é o A. Então, o A é a minha hipotenusa. Você vai colocar essa hipotenusa nos vértices de um quadrado. Então, olha. A e A. Beleza. Agora, para fechar os lados desse quadrado, você vai colocar os catetos. Quem são os catetos? Tenho aqui B e tenho C. Então, vai ser B, C, B, C, B, C e B, C. Agora, para fechar esse quadrado aqui, o que você vai ter que fazer? Você vai colocar as outras medidas. Faltam colocar M, N e H. Na diagonal principal, você vai colocar o M e o N. Então, aqui eu vou escrever ó, M e aqui N. Agora, na outra diagonal, eu vou colocar a altura. Então, H e H. Nesse quadrado aqui, qualquer produto que você fizer multiplicando cruzado é uma relação métrica no triângulo retângulo. Simples assim. E olha só que relação interessante que a gente tem. Se eu multiplicar A vezes H, C vezes B. Então vamos lá, uma relação que é válida. A vezes H, demonstrando para vocês, é igual a B vezes C. Espera aí, vamos lá. Quem é A? A é a hipotenusa. H é a altura. B e C são os catetos. Essa é uma relação válida que eu tiro do quadrado mágico. Vamos voltar para a questão aqui rapidinho, olha só. Eu tenho a hipotenusa? Tenho. A hipotenusa é 25. Então vou escrever aqui, ó, 25. Eu tenho a altura? Não, é o que eu quero descobrir. Vou chamar de H. E aí, eu tenho aqui A vezes H, hipotenusa vezes H. É igual a B vezes C, que são os catetos. Quem são os catetos aqui? 10. Então, 10. E 5 raiz de 21. Vezes 5 raiz de 21. Pronto. Resolvendo essa equação, você mata o exercício. Olha que tranquilidade. Agora vamos lá então resolver? Olha, H vai ser igual a... Tenho aqui 25. 25. Vou passar para o outro lado dividindo. Então eu tenho 10 vezes 5 raiz de 21. 10 vezes 5 raiz de 21 vai ser 10 vezes 5, 50. Então eu tenho 50 vezes a raiz de 21 sobre 25. H vai ser igual a 50 dividido por 25 é 2. 2 raiz de 21 centímetros. Isso aí é o que nós temos na letra E de SpaceX, E de eco. Você fala assim, mestre, mas essa aí é uma questão muito difícil. Filhão, com esse bizu você faz essa questão aqui com muita tranquilidade.
Só que o que acontece? Ficou um pouco longo? Ficou, porque eu fui revisando ponto a ponto para você entender tudo. Mas, por exemplo, se você já tivesse visto geometria plana em algum momento e soubesse de cada uma dessas informações detalhadamente, passo a passo, assim como nós fazemos lá com os nossos alunos no nosso curso, você conseguiria fazer essa questão aqui com muita tranquilidade e bem facilmente, tá? Então, rapaziada, se vocês gostaram dessa resolução bisurada, pô, quantos bisus eu passei para vocês? Pô, dá uma moralzinha pra gente. Não se esquece de deixar o like nesse vídeo, compartilhar esse conteúdo com o guerreiro que está no papiro junto com você, que vai ser de muita utilidade para ele, e se inscrever no nosso canal, beleza?